Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha de futebol e eu quero agradecer muito todos os recados que eu estou recebendo, desde a minha declaração um pouco mais forte, declarando como torcedor e não como jornalista, o que eu julgo dos fatos que aconteceram na live de aniversário do Grêmio. E eu vou colocar aqui para vocês, para quem não acompanhou, tem muita gente me pedindo para colocar, disponibilizar aqui no YouTube, eu vou colocar a partir de agora, então, na sequência aqui, o vídeo de tudo que eu falei. E eu não fui ofensivo, não. Eu apenas desabafei com coisas que eu julgo que precisam urgentemente serem modificadas no contexto do Grêmio. Mas eu vou colocar aqui e aí vocês julgam se eu fui ofensivo, se eu exagerei ou se eu apenas falei o que muitos torcedores do Grêmio gostariam de ter falado. Tô colocando aí. Senhores, eu não vou falar como jornalista, eu vou falar como torcedor do Grêmio, porque eu penso que está faltando um pouco de repente o Grêmio entender o que o torcedor sente. E, presidente Romildo, eu sei que se o senhor não estiver assistindo, alguém vai lhe mandar isso, porque a assessoria sempre clipa tudo que a gente diz aqui no Donos da Bola. Presidente, o senhor precisa começar a falar com o torcedor que lhe deu essa idolatria, que tira foto com o senhor, e eu tenho sido repetido nisso, eu venho repetindo muito isso. Sabe por quê? Porque quando a gente vem para fazer o programa aqui, o Donos da Bola, tem um monte de coisa que eu quero dizer aqui, mas é a coisa que eu quero. E eu preciso entrar no mote do que o outro cara que está no outro lado aí quer consumir, por isso que a gente tem essa audiência. Eu, enquanto torcedor ontem, se eu fosse analisar como jornalista, eu ia dizer que os apresentadores não sabiam o que estavam fazendo, mas aí daqui a pouco vão dizer que eu estou com inveja porque eu sou torcedor do Grêmio, jornalista, e não me chamaram para fazer. Eu vou falar de erro de português, que estava claro, mas eu não vou entrar nisso, tá? Eu prometi falar como torcedor. Como torcedor, sabe o que eu esperava ver ontem? Por exemplo, o Jeromel. O senhor não sabe ainda, presidente, o senhor não deve ter assistido. O senhor sabia que não colocaram o Jeromel na festa de aniversário? O Jeromel é chamado pelo torcedor do Grêmio de Jeromito, de Jerodeus. Ah, ele tem que ser o ministro da defesa do país. O Jeromel não apareceu. Aí vamos lá. O Cortez, a gente sabe, o Cortez a gente fala o tempo inteiro nele contando piada. A gente não fala do Cortez cruzando, do Cortez jogando bem. A gente fala sempre do que do Cortez. A família do Cortez é linda, o Cortez tem um filho fantástico, o Cortez faz piada. Esse é o Cortez. Só que ontem ele fez piada num momento inadequado e que ele mexeu com o sentimento do torcedor, porque eu que conheço a questão da mídia, eu não estava esperando o anúncio do Cavani, não estava, mas a grande parte do torcedor, presidente, depois que o senhor foi para uma live e reacendeu no torcedor que é sim possível ter o Cavani. O senhor não disse que o Cavani chegaria ontem, mas o torcedor, ele nutriu uma esperança de daqui a pouco pudesse ter alguma coisa. Quem sabe um vídeo do Cavani, o torcedor pensou nisso. E aí o Cortez vai lá e brinca. E aí, por exemplo, grande parte do que o senhor paga para os jogadores hoje paga em dia, presidente. Inclusive na pandemia eles não aceitaram redução de salário. O senhor teve que pegar dinheiro em banco para poder deixar para pagar eles a partir do ano que vem. O senhor lembra disso? Pois é, parte desses vencimentos que eles vão receber do clube, com juros e correção que o senhor vai ter que pagar para o banco, é de direito de imagem. E aí o direito de imagem, o que o torcedor pensa? Opa, os jogadores vão aparecer para falar, mas eu vou lhe dar mais um destaque como torcedor. Aí eu fiquei pensando, bom, o primeiro a falar vai ser o Jeromel ou o Renato, né? Não foi o Jeromel. Aí me apresentaram como torcedor, tá aqui um dos grandes ícones do momento do Grêmio, um cara que tem muito respeito dentro do vestiário, Marcelo Oliveira. Mas tudo bem, vamos lá, o Marcelo não tem culpa. Aí levaram para o Matheus Henrique, o Matheus Henrique tomou um gole de limonada, largou o copo no canto, falou alguma coisinha, e aí daqui a pouco chega no Ferreira. O Ferreira não tem culpa disso. Só que o Ferreira, presidente, até quinta-feira ele estava na justiça contra o Grêmio. Eu, torcedor, não consigo separar isso dele. A culpa não é dele, mas não põe a câmera nele para ele falar de respeito com o Grêmio ou de amor ao Grêmio, que é o que ele não tem. Então tem algumas coisas, presidente, que o senhor está perdendo a mão, talvez não seja culpa sua. Sabe quem é que está sendo culpado hoje nas redes sociais? O Beto Carvalho, que é vice-presidente de marketing. Eu tenho certeza que ele programou, mas não foi executado do jeito que ele queria. Aí, mas só para fechar, para não me alongar tanto, mas eu estou falando como torcedor, aí eu pensei o seguinte, bom, quem é que vai aparecer para vestir a nova camisa do Grêmio, né? Porque eu preciso querer comprar essa camisa do Grêmio. A minha esposa, assim como a Dominguete, pediu, opa, eu quero essa camisa, ela é muito bonita, eu também quero enquanto torcedor. Aí eu pensei, bom, já sei, né? Quem é que ficou em Porto Alegre para apresentar? O Jean-Pierre, que é o menino craque, né, que tá machucado. O PP, que é o substituto do Cebolinha, que tá machucado. O Kahneman, que é o cara que se doa o tempo inteiro, né? Essa raça que tem o Kahneman. E o Maicon, que é o capitão do Grêmio, que tá na calçada da fama, que mudou a maneira do meio-campo do Grêmio jogar. E aí, presidente, o senhor viu quem é que eles mandaram para apresentar? O da Silva. E a culpa não é do da Silva, presidente. Mas, presidente, quem é que tem culpa, então? Nós estamos falando de uma live que não foi do Flor de Alá, que é o time que eu torcia na Restinga. Foi uma live de 117 anos do Grêmio. Aí, portanto, galera, foi um desabafo de um torcedor, um desabafo de alguém que torce para que as coisas mudem
urgentemente no Grêmio, tá bom? Quem gostou, dá o like aí, dá o joinha para fortalecer a resenha. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber as notificações toda vez que tem um vídeo novo, acaba entrando aqui. Quero agradecer muito a repercussão, principalmente os recados das pessoas, principalmente os torcedores do Grêmio, que entenderam o desabafo de um torcedor e que pensa que a minha diferença de outros torcedores é que eu tenho um microfone e uma câmera, então eu preciso falar aquilo que eu penso. Tá bom, galera? Abraço a todo mundo aí. Até daqui a pouco. Hoje é dia de Copa, hein? Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e não tem como falar de outro assunto que não seja a preparação física do Grêmio. Por que o Grêmio está se arrastando em campo? Por que todo mundo consegue correr mais do que o Grêmio? Por que o Grêmio, além de banho tático, que é culpa do Renato, além de banho técnico, que é culpa do Renato e dos jogadores, tá tomando também banho físico? É sobre isso que eu quero falar e mais, eu quero explicar. Por que o Grêmio trocou de preparador físico? Por que tirou o preparador que era da seleção brasileira e foi buscar como solução um cara que estava nas últimas 5 temporadas trabalhando no futebol da Tailândia para ser solução no futebol brasileiro? É sobre isso que eu vou falar agora. Antes, deixa eu dar uma dica para vocês importante da parceria que eu tenho feito com o aplicativo OneFootball. E nos últimos dias, e você vai aqui na descrição, aqui na descrição do vídeo tem um link, você clica, vai diretamente para o aplicativo OneFootball. Nos últimos dias eu tenho falado muito de notícias do futebol alemão, agora eu posso confirmar o porquê. Porque o OneFootball agora é a casa da Bundesliga, é a casa do campeonato alemão. Então a partir desta sexta-feira, Bundesliga, campeonato alemão, um dos 5 principais campeonatos do mundo, de graça no aplicativo OneFootball. Dá uma olhadinha aí como é que você navega no aplicativo. Aí, portanto, vai aqui no vídeo, na descrição do vídeo, clica no link e entra no aplicativo OneFootball, a casa da Bundesliga. Deixa eu contar pra vocês algumas situações, tá? Por que o Grêmio trocou de preparador físico. O Grêmio tinha como preparador físico o Rogério Dias até o início de janeiro. E o Rogério Dias, além de dar muita intensidade, sabe aquele time que por vezes nós gremistas gostávamos de falar que era um time intenso, que era o melhor futebol praticado no Brasil? E que o Renato continua dizendo isso, mas a gente sabe que não é mais. Isso acontecia porque tinha um preparo físico top, de excelência. Não à toa, o Rogério Dias, o Rogerinho, que era o preparador físico do Grêmio, também era chamado para trabalhar na seleção brasileira. Bom, aí o que aconteceu? Ele começou a dar intensidade o tempo inteiro para esse time. E aí chegou um momento em que o Renato considerou que ele precisava interferir nesta maneira de trabalhar o preparador físico. E aí tem um detalhe mais grave, né? O auxiliar técnico do Renato, que é o Alexandre Mendes, conhecido como Gabeira, ele também é preparador físico. Então avalizou essa mudança. E como o Rogerinho Dias já tinha criado um corpo, porque ele já era também convocado para a seleção brasileira, ele começou a bater o pé com o Renato e explicar: não, Renato, eu estou fazendo esse tipo de treinamento justamente porque lá na frente isso vai continuar dando a manutenção para que nós tenhamos intensidade de jogo. E o Renato começou a não gostar de ser contrariado. Aliás, o Renato, na novidade, ele não gosta de ser contrariado. Aí o que acabou acontecendo? Sobrou para o Rogerinho saiu. Aí qual é a solução do Renato? Vamos buscar o Márcio Meira. Não tenho nada contra o profissional, mas ele estava desde 2015 no futebol da Tailândia. Então não pode ser solução, né? Você tira o preparador físico que você tem, que é da seleção brasileira, e você busca um preparador físico que nos últimos 5 anos trabalhou na Tailândia. A Tailândia é conhecida por boxe tailandês, por Muay Thai, não por revelar preparador físico para o futebol. E isso aconteceu, e aí chegou o Márcio Meira. Quando o Márcio Meira chegou no Grêmio, ele já sabia, ele ficou sabendo também pelos corredores, o porquê que o Rogerinho saiu. E a partir daí, o que faz o Márcio Meira? Eu não vou contrariar o chefe. E tudo que é colocado pelo Renato e pelo Alexandre Mendes, naturalmente o Márcio Meira acabava baixando a cabeça. O que acabou acontecendo com isso? Isso que a gente está vendo agora. Tem uma outra situação muito séria que eu já falo há algum tempo, tanto aqui no canal do YouTube, na rádio e na TV Bandeirantes, que é o seguinte: durante a pandemia, o Renato, por ter um histórico de problema cardíaco, né, ele passou recentemente por 2 procedimentos cirúrgicos, o Renato foi colocado num grupo de risco.
E no grupo de risco, o que o Renato estava fazendo? Como ele estava lá morando no Rio de Janeiro, é a casa fixa dele, na residência fixa, o Renato, não, Renato, fique aí descansando, não venha para cá, porque aqui só tem trabalho físico. Ora bolas, como assim só trabalho físico? Foi o Renato que pediu para trocar o preparador. Aí quando chegou o preparador novo, o novo chefe não tá junto. E mais, né? Vocês lembram que o Renato, ao invés de ficar em casa se protegendo para evitar a contaminação pela Covid-19, o Renato era constantemente flagrado nas praias de sunga jogando futevôlei. E aí o presidente Romildo Bolzan Júnior, constrangido, tinha que nos atender da imprensa e responder: presidente, o que está acontecendo, presidente? Poxa, os outros funcionários do Grêmio estão trabalhando. Aí vocês imaginam como é que é a cabeça do jogador. O jogador tem que levantar cedo, acordar e ir para o treino. Mas o chefe dele não estava lá. E o chefe dele aparecia na praia. E quando foi perguntado sobre isso, o que disse o Renato? Fui para a praia e se tiver oportunidade irei de novo. A última vez que o Renato apareceu na praia no Rio de Janeiro durante a pandemia, ele foi fotografado, flagrado, sendo convidado pela polícia do Rio de Janeiro a sair da praia. E o preparador físico novo trabalhando aqui, sei lá comando de quem. Então tem uma situação muito grave aí. Ontem eu fui, a partir da lesão, ou pelo menos do desconforto que teve no posterior da coxa, o Jeromel, eu fui fazer uma contabilidade do departamento médico do Grêmio das lesões musculares. E aí a gente encontra lá o Vitor Ferraz, lesão muscular. O Guilherme Guedes, lesão muscular. O Jean-Pierre, lesão muscular. O PP, lesão muscular. O Maicon, lesão muscular. O Kahneman, lesão muscular. E o Jeromel, lesão muscular. 7 jogadores com lesão muscular. Isso não pode ser coincidência. Até porque daqui a pouco, se o jogador ele sente o posterior da coxa, daqui a pouco ele sentiu a panturrilha, daqui a pouco ele sentiu o adutor. Mas olha, senhores, são lesões seguidas em posterior, lesões em excesso da musculatura posterior da coxa. Peraí, é o mesmo grupo muscular. Então isso tem que ter explicação, sim. Não pode ser tratado como divina providência ou a questão, não, é que a pandemia prejudicou os jogadores, mas prejudicou os jogadores no mesmo grupo muscular? Não, a partir de agora o jogador só vai se machucar no posterior da coxa. Não, senhores, isso é preparo físico, isso é manutenção de preparação física ao longo dos períodos em que o jogador não está em campo. Tem alguma coisa muito grave acontecendo. E aí eu estou falando de comissão técnica. Vejam bem, eu citei o novo preparador físico, Márcio Meira, que não era nem para estar aqui. Eu citei o Alexandre Mendes, que é preparador físico formado, auxiliar técnico do Renato. E citei o Renato Portaluppi, que trocou o preparador, depois não veio fiscalizar o trabalho do preparador porque ele estava na praia, enquanto os jogadores e o restante do grupo trabalhava aqui. Chega de renatice, não tem mais explicação para isso. Tá bom, galera? Passando aqui só para contar para vocês o porquê que teve a troca do preparador físico do Grêmio. Tirou um da seleção brasileira e trouxe um que trabalhava na Tailândia. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. A gente já passou dos 42 mil inscritos. E também aperta o sininho para receber as notificações. Hoje à noite eu vou fazer uma live. Depois a gente combina horário, 8, 8 e meia, que ficar melhor para vocês aí, pra gente falar. Quem sabe na live já com algumas informações, notícias, quem sabe de algumas mudanças. Porque o Grêmio precisa mudar alguma coisa. Chega de renatice. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.